Que a graça e a paz seja sobre todos nós. Eu quero convidá-los, por gentileza, a abrirem comigo em Mateus capítulo 20, de 20 a 28. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Pai bendito, nesta manhã pedimos que a Tua graça nos assista mais uma vez, e que a Tua palavra, gravada, impressa em nosso coração pelo Teu Espírito, possa produzir mudança, transformação, na nossa forma de pensar, no nosso agir, no nosso comportamento. Pedimos essa graça e esse favor, reconhecendo que tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Graças Te damos em nome de Jesus. Amém. Amados, hoje eu gostaria de falar sobre atalhos. Atalho é um caminho encurtado. Atalho é um caminho que às vezes a gente opta, experimenta, porque tem como expectativa chegar mais rápido num determinado lugar. Mas na vida cristã, os atalhos não funcionam. Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente entende que há um caminho, então, nesse caminho não há atalhos. E é muito importante que a gente possa compreender isso, especialmente à luz dessa passagem bíblica, para compreendermos, pelo menos dentro dessa passagem, que é possível que nós estejamos promovendo para nós atalhos, com a expectativa de que nossos caminhos sejam encurtados, mas eles não vão produzir o resultado que o Evangelho quer, que o reino de Deus quer, que eles produzam em nossa vida. Nós estamos diante aqui de um cenário. A mãe dos filhos de Zebedeu está fazendo uma reivindicação para Jesus. Jesus, quando o Senhor vier no seu trono, no seu reino, que meus filhos, que Tiago e João possam se assentar uma à direita e outra à esquerda. E então isso trouxe indignação. Jesus disse: olha, não é bem por aí, a coisa não é bem por aí, acho que o caminho é outro. Isso trouxe indignação na equipe. Jesus então trouxe um ensino em cima disso. E essa passagem então vai nos trazer a revelação de alguns atalhos que nós precisamos evitar em nossa vida. O primeiro atalho é o atalho do paternalismo sem mérito. Vamos dizer? Paternalismo sem mérito. Quando eu falo de paternalismo, eu não estou falando de paternidade, porque paternidade é a coisa mais linda do mundo. Ser pai, ser um estimulador, ser alguém que ensina, que aponta o caminho, que ensina a pescar. Mas o paternalismo, ele se opõe à paternidade. Porque o paternalismo, ele promove atalhos, ele corta caminhos, e ele sufoca a possibilidade de se desenvolver méritos. Paternidade é ensinar a pescar, e paternalismo é dar o peixe, de graça, sem esforço, sem mérito, sem ensino, sem estudo, sem trabalho. A paternidade aponta um caminho, mas o paternalismo faz o caminho no lugar do outro. E se você faz o caminho no lugar do outro, o outro não passa pelo caminho.
O outro não experimenta as dores do caminho. O outro não aprende a desenvolver valores, não aprende a desenvolver caráter, não aprende a desenvolver princípios, viver princípios. E nós aqui estamos diante de uma mãe que simplesmente por ser mãe, ela se acha no direito de chegar para Jesus e dizer: olha, que meus 2 filhos, não importa o quanto eles vão orar, não importa o quanto eles vão viver o Evangelho, não importa o quanto eles tenham que passar pelo caminho mesmo, pelo simples fato de serem meus filhos, um à direita e outro à esquerda. Qual é o pai que nunca fez isso na vida alguma vez? Não precisa levantar a mão não. Mas hoje você está sendo estimulado a transportar isso, não somente para a relação pais e filhos, mas para a sua vida como um todo, porque o Evangelho, ele nunca vai encurtar caminhos. O Evangelho, ele vai propor um caminho de esforço, vai propor um caminho de disciplina, vai propor um caminho de oração, de ensino, de aprendizado, do pagamento de um determinado preço, porque pelo fato de você ser filho de A ou de B, infelizmente isso está cheio na nossa política, e é isso, no âmbito da política se chama nepotismo, quando simplesmente por ser pai e ser uma autoridade, então eu vou abrir o caminho dos meus filhos, sem valorizar os méritos. E eu quero, amado, que você compreenda que o Evangelho, ele vai promover para você a possibilidade de você estudar. Então, se você tem a oportunidade de estudar, estude. Se você tem a oportunidade de fazer seu pé de meia, faça. Porque não haverá facilidades. Há muitas pessoas que pensam assim: bom, eu não preciso estudar, eu não preciso ter méritos, eu não preciso me esforçar, porque eu oro e Deus abre todas as portas na minha vida. O Evangelho nunca vai te propor esse caminho. E se porventura você conquistar alguma coisa sem mérito, pode perceber que isto não é o caminho que Jesus propôs para você. Eu trabalhei numa grande empresa, num grande grupo Votorantim, e embora a empresa que eu trabalhava, que era Níquel Tocantins, fosse talvez uma das menores, mas era uma grande empresa, mas das grandes empresas, ela era uma das menores. E o diretor-geral era o Antônio Hermílio de Moraes, de quem eu tinha muito orgulho, já faleceu, Antônio Hermílio de Moraes. E o filho dele, Luiz Hermílio de Moraes, trabalhava lá na minha empresa, fazia estágio na minha empresa, colocava o capacete como todo operário colocava capacete, estudava como todo mundo tinha que estudar, fazia estágio como toda pessoa deveria fazer. E a gente ficava ali aprendendo que pelo fato dele ter o pai que ele tinha, Antônio Hermílio de Moraes, ele não nasceu grande, ele não nasceu diretor. Pelo fato de ter o pai que ele tinha, ele não ocupou os grandes postos que o pai podia dar, porque era a cultura da família, porque era entendimento da família. Olha, você vai estudar como todo mundo estuda, você vai fazer faculdade, você vai se formar, você vai pegar o seu diploma, você vai fazer estágio nas empresas e você vai adquirir mérito. Qualquer coisa diferente disso é atalho e não é caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O segundo atalho é o atalho do trono sem cálice. Jesus chegou para a mãe e para os 2 meninos, 2 jovens, dizendo: tudo bem, vocês querem um lugar à direita e à esquerda? Isso quer dizer trono. Isso quer dizer que quando eu vier no meu reino, vocês vão se assentar à direita e à esquerda. É trono. Mas vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? E quando eu falo agora de cálice, eu não estou falando do mérito. Quando eu falo do mérito, eu falo de estudo, de trabalho, de perseverança, de disciplina. Mas agora eu estou falando de cálice, que é sinônimo de lágrimas, de sofrimento, de alma às vezes apertada, alma moída. Para entender que a tristeza do rosto faz melhor o coração. Cálice, eu estou falando de alma, eu estou falando de renúncia. Quando eu falo de cálice, eu estou falando não do mérito, mas daquilo que a nossa alma empreende em termos de sofrimento, de angústia, de tristeza, que é um caminho pelo qual você precisa passar.
Ao invés de querer facilitar o caminho do seu filho criando atalhos, vai sofrer e vai chorar por ele a dor, talvez, da disciplina. Vai sofrer a dor da oração incessante nas madrugadas por ele ou por ela. Ao invés de facilitar o caminho produzindo atalhos, vai tomar o cálice da angústia, que muita gente não quer experimentar. O cálice da paciência, do ter que esperar, de não prejudicar um para favorecer outro. Vai tomar o cálice da obediência, da renúncia. Jesus está dizendo: vocês querem o trono, mas vocês querem o cálice? Vocês poderão beber o cálice que eu vou beber? E eles até disseram que podiam. Eles nem sabiam, na verdade, o que estava esperando. O que cálice era esse, né? Eles estavam pensando que era o cálice de vinho, né? Que Jesus ia oferecer lá na ceia. Ah, que vinho gostoso. Podemos tomar o cálice. Falaram do vinho, o vinho da alegria, o vinho do cálice, né? Da bebida, do vinho. Mas Jesus estava falando de um outro cálice, o cálice da angústia, o cálice do sofrimento, o cálice da renúncia, o cálice da morte. Então Jesus, quando tem um vislumbre, quando eles dizem podemos, aí ele até concorda com eles, dizendo: realmente vocês vão beber o cálice. Talvez não o cálice que vocês estão esperando, mas o cálice que eu estou vendo. E o primeiro que vai tomar esse cálice é o Tiago, que será passado a fio de espada. É o primeiro que vai morrer dos discípulos. Então realmente vocês vão tomar do cálice. E João é o último que vai morrer, mas ele também vai passar por maus bocados. Ele também vai ter que passar por muita revelação, até chegar a revelação do Apocalipse. Então de fato vocês vão beber do cálice. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, que não há trono sem cálice. Não há trono sem cálice. E se você quer tomar esse cálice, quer ser pai, a coisa mais gostosa do mundo é ser pai. Mas prepare-se para chorar. Prepare-se para sofrer. E quantos pais não passam pelo sofrimento e entregam seus filhos aos cuidados de outros, porque querem promover atalhos nas suas vidas. Não querem sofrer por eles, não querem chorar por eles. Às vezes você quer uma família no ponto ideal, mas para a família chegar naquele ponto ideal, meu irmão, tem muito cálice que você tem que tomar. Muito perdão a ser liberado, muito sofrimento, muita disciplina. E cálice tem a ver com alma, sofrimento. Mas entenda que Eclesiastes 7 vai nos ensinar que com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O terceiro atalho é o atalho de que Jesus vai compartilhar aqui no versículo 22. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos, achando que era coisa boa. Então lhes disse: realmente, bebereis o meu cálice. Mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Por meu Pai. O terceiro atalho é o atalho das conquistas sem Deus. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, realmente vocês vão beber do cálice, mas assentar-se à direita ou à esquerda não me compete a mim, mas compete ao meu Pai que estás nos céus. E quando eu me deparei com essa passagem, logo fui remetido àquele versículo bíblico tão maravilhoso, tão sensacional, que nos ensina a vida de oração. Jesus tinha diante dele alguns fariseus, hipócritas, mestres da lei, que faziam questão de orar em público, para serem vistos pelas pessoas, né?
e orar, para todo mundo aplaudir. Oh, como ele ora bem, oh, como ele é espiritual. E Jesus diz: não façam isso. Quando vocês tiverem de orar, vocês entrem no quarto de vocês, fechem a porta e ali no secreto, ali no segredo, ali na individualidade, ali na solidão, só você, não para ser aplaudido pelo mundo, mas só você e Deus, ora a Deus, e teu Pai, que te vê em secreto, em público te recompensará. A maior parte das traduções não fala em público, só fala: e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Mas o sentido é esse: quando você entra no secreto, só para ser visto e reconhecido por Deus, então Deus te recompensa no público. Então, quando Jesus está dizendo: esse lugar, à direita e à esquerda, não me compete dar, porque isto é prerrogativa do Pai Celestial. Sabe por quê? Porque é só o Pai que conhece os bastidores da nossa vida. É só o Pai que conhece esse entrar no quarto, não para ser aplaudido, não para ser reconhecido, não para que soltem fogos a meu favor. É só o Pai que me vê no secreto ou nos bastidores da minha vida. Mas isso é apenas um modelo de como é que nós devemos viver. Não que você necessariamente é visto só quando você entra no seu quarto e se tranca ali. Não, mas quando você dirige, mas quando você lava roupa, mas quando você está diante do seu computador. Qualquer momento ou qualquer ambiente da nossa vida em que vivemos no secreto, de uma intimidade diante de Deus, com a consciência de que Deus me vê. Deus me vê. Deus me vê aqui no púlpito, Deus me vê em casa, Deus me vê na rua. E então, na consciência que eu vou desenvolvendo, que vivo diante de Deus, não para ser aplaudido, não para ser reconhecido, não para ser elogiado, mas para ser conhecido por Ele. Então Ele, e somente Ele, pode trazer o diagnóstico de quem merece e quem não merece. Quem se assenta e quem não se assenta. Quem fica à direita e quem fica à esquerda. Porque só o Pai que conhece os bastidores, não a vida pública, mas os bastidores de cada um de nós. Agora tem muita gente que quer fazer conquistas sem Deus. Sem passar pelo crivo de Deus, sem passar pelo olhar de Deus. Meu amado, eu não quero nenhuma grandeza, nenhuma porta gigantesca que não tenha passado pelo olhar de Deus e que não tenha sido aberta pelo próprio Deus. Ainda que alguém diga: senta-te aqui, eu te darei isso, esse dinheiro, essa facilidade, essa glória. Meu amado, não aceite. Não queira nada que Deus não tenha lhe dado. Não aceite nenhuma conquista que você não tenha realmente a consciência de que foi Deus quem deu. Em nome de Jesus. Porque Ele é aquele que abre e ninguém fecha, mas é aquele também que fecha e ninguém abre. Diga: paternalismo sem mérito. Diga: trono sem cálice. Diga: conquistas sem Deus. Mas há um quarto atalho que nós vamos encontrar no versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. E o quarto atalho é indignação sem reflexão. Diga: indignação sem reflexão. Os 2, ou seja, os 10, eram 12 discípulos, os 10 ficaram indignados contra os 2. A indignação, por si só, não é uma coisa má,
na essência, a indignação não é má na essência. Eu posso ficar indignado, por exemplo, indignado com a injustiça, eu posso ficar indignado com a violência, eu posso ficar indignado com a sujeira, porque a minha indignação tem um motivo bom. Mas o grande problema é quando a indignação teve origem numa motivação maligna. Por que os 10 ficaram indignados contra os 2? Porque, na verdade, os 10 queriam exatamente o que os 2 queriam. A única coisa que aconteceu é que a mãe dos 2 foi mais esperta, e ela foi mais rápida, e ela reivindicou primeiro. E então, quando os 10 se sentiram traídos, espera aí, mas este lugar eu também estou almejando. Eu também queria esse lugar da direita e da esquerda. E como é que os 2 se antecipam e a família cria esse atalho? Então eles se indignaram. Como às vezes a gente fica indignado e a gente acha que a nossa indignação é santa. Não necessariamente. Meu amado, a tua indignação ela pode ser santa, mas você só vai descobrir se a sua indignação é santa depois de um bom período de reflexão. Por isso que um atalho que a gente toma às vezes é da indignação sem reflexão. A indignação, ela é às vezes da carne, ela é rápida, ela é imediata. Sabe quando a gente já fica com raiva e não reflete? A gente atira primeiro e depois pergunta quem é. Porque a indignação que é mais rápida, ela age às vezes de acordo com o sangue quente, de acordo com a primeira impressão, de acordo com a primeira percepção. Mas o caminho que o Senhor quer propor a mim e a você é o seguinte: espera um pouco. Antes de você ficar indignado, antes de você selar a sentença contra fulano, contra Beltrano, espera, medita, reflita, traga à luz o que você sente para perceber qual é a base da sua indignação. Se ela nasceu em Deus ou se ela nasceu no inferno. Se ela nasceu em Deus e que faz com que você fique indignado, porque Deus fica indignado com a injustiça, Deus fica indignado com a violência. Se a sua indignação nasceu em Deus por motivos que vieram de Deus, ou se elas nasceram como resultado de egoísmo, de orgulho, de raiva, de julgamento precipitado. Qual é a fonte? Qual é a origem? Sabe o que Jesus fez com essa indignação? Trouxe todo mundo para Ele. A imagem que eu tenho é que depois dessa conversinha, quem é maior, quem é menor, quem merece o lugar A e B, sabe o que Jesus fez? Parou tudo. Para o filme, põe stop, põe pausa. Espera aí, venham para cá. Vamos refletir. Venham para perto do coração. Vamos acalmar as inquietações, os impulsos do sangue, dos julgamentos imediatistas. Vamos trazer para reflexão, vamos trazer para entendimento, para a gente poder perceber onde nasceu a indignação, se ela nasceu de uma postura imatura, ou ela nasceu no inferno, ou se ela nasceu em Deus. Mas a indignação sem reflexão é um atalho perigoso que tem prejudicado muitos de nós. Interessante que Jesus traz para próximo do coração. E aí ele começa a ensinar. Versículo 25. Então Jesus, chamando-os, disse: esse é o poder do discipulado. Porque às vezes a pessoa ela não está conseguindo enxergar, mas o irmão mais velho vai chamar e vai dizer: espera aí, o seu pensamento está equivocado. Vem aqui, vamos conversar. Vamos olhar com o olhar divino e com o olhar do Evangelho. É isso que o pai faz pelo filho. E que só você pode fazer pelos seus filhos. Outros vão contribuir, mas o que é do pai é do pai. O que é da mãe é da mãe.
E aí nesse momento Jesus traz os seus discípulos para perto dele, para perto do coração, para a essência do Evangelho. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. O quinto atalho é o atalho dos padrões sem o Evangelho. Diga: padrões sem o Evangelho. O que Jesus está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, gente, espera aí, vocês estão discutindo quem é maior e quem é menor. Mas eu quero ensinar vocês o seguinte, que no mundo as tratativas são assim. Um é maior, o outro é menor. Um é mais poderoso, o outro é mais fraco. Um domina e o outro é dominado. E a mentalidade de vocês, mundana, continua funcionando dessa forma. É por isso que vocês reivindicam um lugar de destaque, um lugar especial. Mas eu quero dizer que entre vós não é assim. Entre vós não será assim. E a partir dessa reflexão, a gente pode pensar em um monte de coisa. Aqui temos um padrão político, aqui temos um padrão de governo. Mas a nossa sociedade hoje está fazendo um outro padrão de família. A nossa sociedade hoje está aceitando um padrão diferente, onde os pais é que têm que obedecer aos filhos. E eles aprendem a fazer isso desde pequenininho. Basta você ir ao shopping e ver uma criança dominando pai e mãe pela birra. E o pai e a mãe, com vergonha da birra do filho, sabe o que eles fazem? Calma, calma, porque eu não posso passar vergonha. O que você quer? Ah, eu quero comprar isso. Ah, mas eu não posso comprar, mas por conta da birra, eu vou lá, me endivido. E na verdade, quem assumiu o controle? Foi o filho. E os padrões vão sendo assim. Agora é pai que é filho que manda no pai e na mãe. Aí daí vai. Os padrões vão sendo mudados e mudados e mudados e mudados. E a sociedade vai aceitando esses padrões. Vocês conhecem meus 3 filhos. E eu quero dizer que Daniel é uma bênção em nossas vidas. Mas eu lembro, no dia de hoje, o dia em que eu consegui vencer a rebeldia dele. Ele estava no berço. Ele era um bebê. Tadinho, vou falar do bebê, Daniel. E lá, naquela luta toda, a rebeldia. E até que eu coloquei e disse: você vai ficar aqui. E ele estava todo assim, igual a criança fica, né? Tipo assim, daquele duro. Mas eu disse: você vai ficar aqui. E é isso que você vai fazer. E não foi aí que eu venci, não. Isso foi no decorrer da vida. Mas essa imagem está tão clara na minha mente, que naquele dia, parece que se eu não fizesse aquilo, ele descobriria o meu ponto fraco. Se eu não tomasse aquela atitude de dizer: é aqui que você vai ficar, ele certamente descobriria o meu ponto fraco, e a partir dali me dominaria. Mas naquele dia eu disse: eu sou seu pai, e você vai me obedecer. Nenhum dos 3 filhos fez birra em lugar nenhum, nem restaurante, nem shopping, nem lugar algum. Nenhum deles nos dominou em momento algum. E se tivemos momentos em que precisamos falar mais sério e mais grave, assim o fizemos, para benefício deles. Mas o que eu quero dizer, meus amados, é que padrões estão sendo estabelecidos na sociedade em que a gente vive. Mas Jesus está dizendo: mas entre vós não é assim. Mas entre vós não será assim.
E a gente precisa compreender o que o Evangelho nos propõe, porque tem toda uma sociedade que vai dizendo exatamente isso. Não, mas na casa de fulano é assim. Mas você vai dizer, só que aqui não é assim. Mas por quê? Porque o pai simplesmente quer provocar a ira do filho? Não, mas porque aqui a gente quer que o Evangelho impere, e não os padrões do mundo. Lá no mundo, o namorado deita com a namorada nas barbas do pai, na própria casa do pai e da mãe. Não casou ainda, mas o namorado vem, a namorada vem e dorme nas barbas do pai e da mãe, e o pai pensa assim, bom, é melhor que eles durmam juntos, debaixo do meu teto, do que durmam no motel. Mas o que a gente está aceitando para nós é o seguinte, é que os padrões do mundo estão sendo ditados, e a gente não está entendendo que entre nós não é assim. E Jesus está dizendo, olha, no mundo funciona dessa forma, e uns dominam sobre outros, mas entre vós não será assim. Não é assim. Por isso, padrões sem Evangelho é um atalho em nossa vida. Não é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. E Jesus é a vida. Caminho. Em penúltimo lugar, não é assim entre vós. Pelo contrário. Interessante, o Evangelho está sempre se contrapondo ao mundo. Há sempre um pelo contrário no discurso de Jesus. Porque é outra coisa. Mas qual que é o nosso desafio? A gente está tão impregnado do que a gente vê e do que a gente ouve, que a gente tem que se expor ao Evangelho para entender o que é esse contrário que Jesus nos ensina. Pelo contrário, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. É diferente. Quantos aqui oram em nome de Jesus? Quantos aqui oram em nome de Jesus? Ora, faz a oração e depois no final você fala em nome de Jesus. Quantos? Amém. Por que o fazemos? Porque foi assim que Ele nos ensinou. Mas por que fazer em nome dEle? Porque foi dado a Jesus, pelo Pai, o nome que está acima de todo nome. Não há autoridade nos céus, na terra ou debaixo da terra que tenha mais autoridade do que o nome de Jesus. O nome de Jesus está no lugar mais alto, acima de todos os tronos e acima de todos os céus. Mas sabe por que Ele foi dado esse nome? Porque Ele voluntariamente desceu às partes mais baixas da terra. Está escrito lá em Filipenses capítulo 2, que Jesus, embora sendo Deus, não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se a si mesmo e se fez homem. E sendo achado na forma de servo, humilhou-se ainda mais, morrendo a morte e morte de cruz. E a palavra de Deus diz que Ele desceu às partes mais baixas da terra, mas ao terceiro dia, Deus o encontrou no lugar de maior humilhação, de maior serviço, de maior descida, a descida mais profunda, o vale mais profundo. E ao terceiro dia, o Pai o levantou e então lhe deu por mérito. Não deu a Ele simplesmente porque o Pai é Pai. Deus deu a Jesus a maior autoridade e o maior nome acima de todo nome. Por quê? Porque Jesus, embora sendo Deus, Ele aceitou descer, Ele aceitou tomar a nossa forma humana e se humilhou, tendo morte de cruz, e como se isso não bastasse, desceu às partes mais baixas da terra, para que Ele pudesse
ter o mérito de sair daquele lugar pelo poder da ressurreição. Então agora, filho, você merece ter o nome que está acima de todo nome, porque venceste a morte, passaste pelo sofrimento, pela vergonha, pela humilhação, pela renúncia, morreste pela humanidade e ainda descesse às partes mais baixas da terra, sentindo as dores da morte. Então agora, se você experimentou o ônus da descida, então agora você vai experimentar o bônus da subida. Algum de vós quer ser grande? Algum de vós quer ser grande, quer ser famoso, quer ter nome, quer ter autoridade? Então comece a lavar os pés dos outros. Comece a servir. Comece a descer. Ontem eu fui pregar num shopping. Prazer ter sido convidado ali para estar ministrando numa loja de uma irmãzinha querida aqui da nossa igreja. Depois de pregar, uma pessoa deu um testemunho, alguém, um funcionário, disse: realmente, pastor, é assim que a gente tem que viver. A mensagem não era essa, era outra. Mas ele um dia estava à porta da loja e viu ali um papel no chão, e as pessoas passavam por cima daquele papel, e passavam por cima daquele papel, e não tinha uma alma vivente que recolhesse aquilo lá do chão e jogasse no lixo, porque talvez a consciência, o padrão é o seguinte: não, tem alguém que é paga para fazer isso. Tem a funcionária, ela vai se inclinar, ela vai pegar o lixo, ela vai varrer, eu descer e pegar o lixo. Às vezes são alguns padrões bobos. A gente copia o modelo, e esse funcionário, esse amigo, disse: pastor, eu fiquei olhando ali, quem é que ia pegar? Ninguém pegou. Eu fui lá, peguei, coloquei no lixo, porque eu não tenho que esperar a funcionária vir para fazer isso. Mas às vezes a gente adota alguns padrões, mas são padrões que não passaram pelo crivo do Evangelho. Não passaram pelo crivo do Evangelho. Padrões mentais, padrões comportamentais, que não passaram pelo crivo do Evangelho. Jesus está dizendo: não é assim entre vós. E Ele também está dizendo que quem quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Seja o menor. Quer ser grande? Então seja o menor. Seja o menor. Porque só, aos olhos de Deus, só sobe quem desce. Todo aquele que quiser subir, fazer esse atalho da subida, sem pedir perdão, sem perdoar, sem descer, sem se humilhar, pode ser famoso aos olhos das pessoas, mas nunca o será aos olhos de Deus. Porque quem quiser subir, tem que descer primeiro. Quem quiser ser grande, que seja pequeno, que seja o servo. Assim será entre nós. É assim que funciona o reino de Deus. É assim que o Evangelho é estabelecido. No reino de Deus não há subida sem descida. E o último atalho é o atalho do cristianismo sem Cristo, que se encontra no versículo 28. Tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus estava querendo dizer: olha, tudo que eu estou dizendo para vocês não é um discurso, é uma vida. Porque de discurso vocês estão cheios. Os fariseus estão aí com lindos e longos discursos, mas eles estão longe de viver uma pregação deles. De discurso, de sermão, vocês estão abarrotados. Hoje em dia também,
quer ouvir o pregador A ou o pregador B. Meu irmão, num minutinho, está aqui no celular. Se eu quiser, eu ouço qualquer pregação, qualquer pregador em qualquer lugar do mundo. Jesus está dizendo que isso que eu estou falando para vocês, meus discípulos, é tal como eu tenho feito. Jesus dizendo. O que eu estou propondo para vocês não é o Filho de Deus que está fazendo, é o Filho do homem. Jesus é o Filho do homem. Ele está querendo dizer que tudo o que ele está dizendo aqui é o que ele vive como homem. É o que ele vive. Ele não está propondo algo que cai bem num discurso religioso, talvez no discurso do cristianismo. Não. Isso é o que o Cristo vive. E isso ele vive não como Cristo, ele vive como Filho do homem. Porque assim ele prega, assim ele vive. Qual que é a diferença, amados? A diferença é que, se você gosta dos cultos, mas você gosta mais dos cultos do que viver o Evangelho, então você está criando atalhos na sua vida. Porque as mensagens, elas podem ser boas e até empolgantes, mas muito melhor do que participar de uma estrutura religiosa, de cultos, de dízimos, de ofertas, de colaboração, de contribuição, de faz ou não faz, muito mais importante do que tudo isso, é você viver o Evangelho, é você viver, não um cristianismo, mas você viver Cristo. Como Cristo fez, assim eu quero fazer. Como Cristo viveu, assim eu quero viver. E transportar isso para cada particularidade da nossa vida. Transportar isso para os momentos mais simples. Você está diante de um arroz, de um feijão, do ovo. Graças te dou, Senhor. Graças te dou, como Jesus dava graças pelas coisas simples. Obrigado, obrigado pela cama. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo salário, se é muito ou pouco. Graças te dou. É evangelho, dia a dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo lugar onde eu moro. Obrigado pelo cachorro que eu tenho, ou pelo cachorro que eu não tenho. Obrigado porque se não tem um teto, eu tenho as estrelas para contemplar. Mas obrigado, obrigado, Senhor, porque o teu evangelho é real na minha vida. Quando Jesus conclui essa mensagem dizendo: não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande, seja o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Tal como eu faço, tal como eu vivo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Portanto, não era um discurso vazio, era simplesmente a expressão de uma vida vivida, na essência, sem hipocrisia, sem máscaras. Então, se o Evangelho fala de perdão, viva o perdão no particular da sua vida. E melhor do que perdoar, é ter um coração perdoador. Porque o perdão vem na sucessão do erro de alguém, mas o coração perdoador se antecipa ao erro do outro. Então, antes que você tenha errado contra mim, você já está perdoado, porque no meu coração... Pelo menos isso como proposta, né? Porque o meu coração já está amaciado, já está constrangido pelo Evangelho. Então, se vier para o lado de cá ou de lá, não há de encontrar no seu coração, alguma esponja para absorver o mal. Que a gente possa compreender isso que Jesus está dizendo. Que Jesus disse: o que eu estou propondo para vocês de serviço, de humildade, de ser servo, não é um discurso. Que vocês possam viver tal como eu vivo. Jesus dizendo.
E vivo não como filho de Deus, mas vivo como filho do homem, que está cercado da problemática existencial. Vivo como filho do homem, que está aqui com os pés nesse chão de espinhos, que talvez tenha um chefe perseguidor, que talvez tenha desafios na família, que talvez tenha falta de recursos, mas vivo como filho do homem, não como filho de Deus, como filho do homem. Então seja o melhor empregado que você puder ser, debaixo de opressão, debaixo de perseguição, mas viva o Evangelho no contexto em que você está. Porque qualquer coisa diferente disso é atalho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, e Jesus é a vida. Bem-vindo ao Evangelho. Não é fácil não, viu? Diga para o seu vizinho, não é fácil não, a porta é estreita. Mas Ele vai nos ajudar. Não é bolinho não, não é bolinho, mas é o melhor caminho. Então beba do cálice do Evangelho. Você quer o trono vai chegar, mas beba o cálice. Beba o cálice. É isso. Desculpa dizer, mas é isso. E o Senhor nos vai dar vênia, mas é isso. Mas é isso. Quero te convidar a ter um tempo de oração e depois nós vamos para o batismo em nome de Jesus. Vem aqui um pouquinho à frente. Pai, oramos nessa manhã para que tudo isso seja uma verdade em nossas vidas. Oh Deus, como o Teu Evangelho é tremendo, é maravilhoso. Oh Deus, graças te damos. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Graças te damos, Senhor. Hoje queremos renovar o nosso compromisso contigo, de que é esse caminho que nós queremos. Aleluia. Não os atalhos. Por mais íngreme que seja, por mais escabroso que seja, por mais pedregoso que seja, espinhoso que seja, mas é esse caminho, Pai. Esse é o caminho que nós escolhemos. A nossa escolha é por Ti, Jesus. Portanto, todas as facilidades que o diabo nos propõe, ou que este mundo mal nos propõe, não aceitamos. Queremos somente a Ti, porque entendemos que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Hoje queremos renovar o nosso compromisso, Senhor, com mérito, com esforço, com as disciplinas, com o trabalho suado, com as conquistas graduais, sinônimo do primeiro ponto, que é o mérito. Hoje nós queremos, Senhor, assumir o compromisso com o cálice que está diante de nós. Queremos pagar o preço como cristãos, como pais, como pastores, como líderes. O cálice. Hoje nós assumimos o compromisso contigo, porque é o Senhor quem nos vê em secreto, nos bastidores da nossa vida. Renovemos o compromisso não com as conquistas, porque conquistas podem ser atalhos, mas assumimos o compromisso contigo, porque é o Senhor quem nos vê no secreto e nos bastidores da nossa vida. Hoje renovamos o nosso compromisso com a reflexão, que será o antídoto contra a indignação, que emerge talvez de uma carne, emerge do inferno, de pensamentos malignos ou de vontades intempestivas. Assumimos um compromisso com a reflexão, assumimos um compromisso com o Evangelho, que demole os padrões que este mundo tem estabelecido. Assumimos um compromisso com o Evangelho. Também assumimos um compromisso com a descida, que é sinônimo de serviço, de entrega,
de doação, de autonegação, de quebrantamento, porque é o Senhor quem nos faz subir. Compete a cada um de nós escolher o caminho da descida, porque é o Senhor quem nos eleva, é o Senhor quem acrescenta autoridade espiritual. E queremos assumir o compromisso com Cristo, não com o cristianismo como estrutura religiosa, mas com Cristo, com o exemplo dele, exemplo de vida, mais do que uma pregação que ele fez, mais do que um sermão bem ministrado, foi uma vida vivida. E eu quero seguir nas pegadas do meu mestre, quero viver Cristo, mais do que cristianismo. Ó Deus, ajuda-me pelo Teu Espírito, e ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos pelo Teu Espírito, ajuda-nos pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Vai refletindo enquanto nós cantamos. Tu és tudo que eu mais quero. Obrigado, ó Pai querido. Oh Jesus. O meu fôlego Tu és. Em Teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti. Aleluia. Confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Pai, eu amo Sua presença. Oh Jesus. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver,
majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pela última vez, quero ir mais fundo, bem solene. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Essa é a hora que o Espírito de Deus vem e na suavidade da presença dEle, Ele perdoa nossos pecados. E se você tem percebido arrogância, orgulho, vaidade, ganância, cobiça, desejo de ser grande, faz aquietar essas paixões da sua carne agora. Desça ao mais profundo da humildade, da simplicidade, da dependência, do serviço. Desça ao lugar mais profundo do quebrantamento. Se você tem se lembrado de atitudes grosseiras contra alguém, arrependa-se agora. Volte para a dimensão do Cordeiro. Deixe o Espírito Santo fazer uma obra na sua vida, de simplicidade, de humildade, de perdão. Desça ao lugar mais profundo do Evangelho. Oh Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa, Pai. Perdoa a nossa arrogância. Perdoa, Senhor, as vaidades do nosso pensamento. Perdoa, Pai, as vaidades do nosso coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Perdoa, Pai. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa, Senhor. Oh, Senhor, leva-nos a este lugar profundo na Tua presença, Senhor. Oh, Deus, lava-nos com as Tuas águas. Lava-nos com as Tuas águas. Águas que nos dão no tornozelo, águas que vão subindo para os joelhos, águas que vão subindo para a nossa cintura, águas que vão subindo até que nós possamos ser envolvidos por essas águas. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo,
leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Vamos aplaudir aquele que é digno de receber toda a glória, todo louvor, toda a honra. Jesus, que desceu às partes mais baixas da terra e recebeu do Pai o nome que é acima de todo nome. Mais forte esse aplauso, porque Ele é digno, e só Ele é digno. Só Ele desceu, e só Ele subiu.